Bora lá, irmãos. Página de número 54. Pelo menos foi o que eu lembro, né? Que até aqui nós fomos na aula passada. É isso mesmo, irmãos? Jean, tu que anota aí os negócios também, varão? Me confirma aí, né, irmã de Neuza? Confere. Produção aí, tá tudo certo? Produção? Então, bora lá. Página 54. Vamos ver se nós conseguimos hoje tá concluindo aí esse assunto, esse tema, tá? Sobre anjos, né? Falando, inclusive, depois dividindo aí os anjos bons e os anjos maus, ou seja, os anjos caídos, que é chamado na Bíblia por espíritos imundos, demônios, né? Porque até agora nós estamos falando mais no anjo como o ser angelical, tá? Que aí a gente não está diferindo, porque a gente está falando de uma categoria de seres, ou uma classe de seres, né, que são os anjos. Então são seres angelicais, não diferindo nem anjo de Deus e nem demônio, tá? Porque os demônios são da mesma categoria, ou seja, são seres angelicais, seres angélicos, porém que se rebelaram contra Deus, né? Então essa é a diferença, é a grande diferença, mas os demônios também são anjos, nesse sentido. Quantidade de anjos nós falamos na aula passada? Não? Então bora lá. Quantidade dos anjos. As escrituras sagradas não revelam a quantidade exata de anjos criados por Deus. Porém, algumas passagens bíblicas mostram que são extremamente numerosos. Os termos mais comuns são miríades. A gente vê isso lá em Deuteronômio 33 e 2, né? Essa palavra miríades, alguém pesquisou quando estava lendo? Não? Alguém leu? Acho que é milhares, né? Eu perguntei primeiro. Eu já ouvi essa palavra, mas eu não consegui. Tá bom. Então, miríades, ela tem tanto o sentido de 10 mil, né? Como também de uma quantidade incalculável, tá? Tem esses dois sentidos. Pode também ser levado literalmente como 10 mil, que não é o caso do texto. O caso do texto mesmo é uma quantidade incalculável, tá? Miríades de anjos, ou seja, muitos milhares, né, de anjos, tá? Então tá aqui, ó, milhares de milhares, também chamado de legiões, em Mateus 25 e 53, né? Lembrando que essa legião, quando tanto o texto de Mateus quanto outro texto no Evangelho vai falar da mesma passagem, quando Jesus disse, né? Quando Pedro, lembra da ocasião? Vocês lembram todos? Lembram lá, né? Só para encurtar a conversa. Lembra? Do Malco, Aí Jesus disse, não, se eu quisesse, eu rogaria o Pai, e agora ele me enviaria quantas legiões? 12 legiões. Então, quando fala em legiões nesses textos, refere-se a 12 mil anjos, tá? Porque na contagem da legião romana, né, que é a referência usada, uma legião são 12 mil soldados. Se Jesus disse, não, desculpe, irmão, calma aí, ele falou 12 mil ou 6 mil? Quantas legiões? 12 legiões, né? Qual Então, foi? Qual? Mateus capítulo 25 é a referência que está no livro aqui. Ah, Isso está no livro. Eu sugiro, irmãos, todas as vezes que vocês estiverem lendo o conteúdo aqui do livro, que também vá nas referências, tá? Se tem uma referência, é preciso estar indo nela. Então a questão, me confirme aí, agora que me deu uma confusão aqui. Quantos mil são que Jesus disse? Quantas legiões? 12 legiões. Tá, então, só para eu fazer aqui reformular a minha afirmação. Então, 12 legiões. Uma legião de anjos. Que uma legião de anjos? Uma legião de soldados, né? Uma legião na contagem romana, tá certo? Guarde essa informação aqui, ó. Não é nem tanto para ir na Bíblia agora. Ó, guarde essa informação. Na contagem romana, uma legião é o equivalente a 6 mil soldados, tá certo? Quando Jesus fala, o meu pai enviaria 12 legiões, é só multiplicar por 6 mil, que vai dar, quem é bom de conta? 72 mil, isso, olha que povo abençoado. mais de 12 legiões. Isso. Mais de 12, né? Isso, vezes 6 mil, então 72 mil anjos. Jesus disse que se ele orasse ao Pai naquele momento, estaria lá em fração de segundo à disposição de Jesus 72 mil anjos. Ó, irmão, lembrando que um anjo apenas, no Antigo Testamento, matou 185 mil soldados em uma noite. Qual era o capítulo que você falou? Não lembro. Foi quando a gente está naquele livro, né?
Isso. Então eu acho que é 1 Reis 19, Varão. Tá? Vê aí nessa passagem. Também tem 2 ou 3 passagens, que é Samuel e Crônicas, né? Ou Reis e Crônicas, melhor dizendo. Reis e Crônicas. A questão, aleluia, boa noite, Varão. Coisa boa. Maravilha, 2018 promete. Seja bem. Então, amados, página 54, tá, Varão? Depois de orar aí você pode ir. Então, irmãos, guardaram essa informação? Tudo bem? Tá certo? Então, olha o estrago que faria. Mas aí a gente tem uma noção que se 72 mil anjos poderiam estar disponíveis a uma pessoa só, imagina quantos anjos nós não temos nessa criação de Deus. É fato, irmãos, isso é claro pelas Escrituras Sagradas, que nós temos a população de seres angelicais, e eu não estou falando nem de demônios, estou falando de anjos de fato, anjos de Deus, tá? Esses mensageiros aí que estão a serviço do reino de Deus. É fato que o número deles ultrapasse muito a população da Terra. Isso é fato. Não só naquele tempo que era muito menor, mas hoje que são quase 8 bilhões de pessoas, né? 7 bilhões e 600 mais ou menos. É isso que... 7 bilhões e 600 milhões, mais ou menos aí a população atual. Não é isso? Diga. Mas esses seres espirituais, tanto anjos quanto demônios, eles não têm capacidade de se recriar, né? Não, nós falamos isso na aula passada, hein? Introduzimos esse ponto aí. Você não chegou a assistir, não é? Não. Assiste lá que vai ter umas informações importantes para compreender isso. Senão, porque aqui a gente já está partindo de uma aula, então algumas informações. Segundo o ponto que você falou, né? Segundo o seu ponto. Do quê? De vista que os anjos não se recriariam. Não, do meu ponto de vista pessoal, não. Segundo as Escrituras Sagradas, né? Mas mostram que eles não se reproduzem por 2 textos que eu mostrei para vocês. Dos gigantes lá que você falou. Não, ali é outra coisa. Ali existe 2 opiniões sobre Gênesis capítulo 6 de quem seriam aqueles filhos de Deus. Aí sim tem 2 opiniões teológicas. Agora, concernente a questão de não reprodução dos anjos assexuados, isso é doutrina bíblica. Então não depende de uma vertente teológica. Isso é ensino bíblico, doutrinário, que é ponto pacífico. Tá certo? É comum. Né? Então, tudo bem, irmãos? Então a gente está colocando aqui essa afirmação que eles são milhares e milhares. Eu peguei um texto, inclusive esse texto vai falar de demônios, hein? Lembra da aula passada? Os que estavam, eu quero que vocês lembrem, devem lembrar. Os que não estavam, não posso exigir, né? Mas se assistisse o vídeo, teriam essa informação possivelmente. Então, quem estava na aula passada, qual foi a porcentagem aí da rebelião? 1/3. 1/3, então tá bom. Se é 1/3 que se rebelou, então ficaram 2/3. 2/3 que são os anjos de Deus, não é isso? Então eu estou pegando o quê? 1/3 aqui, que é a referência de Apocalipse capítulo 10, vamos lá? Apocalipse capítulo 10, ou seja, é um número menor. É um número menor. Então, se, irmãos, preste atenção, se em demônios, que é um número menor, nós temos tantos assim, imagina os anjos de Deus, que no mínimo é o dobro, né? Ou são o dobro aí, tá bom? Capítulo de número 10 de Apocalipse, capítulo 9. Capítulo 9 de Apocalipse, a partir do verso 13, nós não vamos ler, mas é a partir do verso 13 que vai falar sobre a 6ª trombeta, tá bom? Onde nessa ocasião é dada ordem a um demônio que está preso, tá certo? Em uma região, e esse demônio é solto. Melhor dizendo, não são nenhum, né? Não é um, são 4 anjos, né? Que são soltos. E esses 4 anjos, eles lideram um exército de demônios que vão afligir na grande tribulação a população da terra. E aí o verso de número 16 do capítulo 9, João, ele vai dizer: e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Olha só, esse exército arregimentado por esses 4 demônios, tá certo? Que vão atormentar na grande tribulação, né, a população da terra. Esse exército aqui são de 200 milhões, irmãos. É a população do Brasil, mais ou menos, né? 200 milhões. Um exército, olha só, uma infantaria, um grupinho de demônios, 200 milhões. Não é que o João contou, não, que seria impossível contar. O texto vai dizer, né? E eu vi o número, né? Tá aqui, ó. E eu vi o número deles, então seria impossível. Mas eu tô trazendo aqui a quantidade desses seres angelicais, tá, irmão? Aqui eu misturei anjo e demônio,
mas só para a gente ter uma noção. Se demônios que são metade dos anjos em população, já são tantos assim, imagina os anjos de Deus. Ou seja, junta tudo. Então imagina essa população angelical. Quantos não são? Coisa incalculável, tá? Milhares de milhares, miríades, né? Um número incontável, são esses termos que a Bíblia vai usar então para falar sobre a quantidade desses seres angelicais. A vastidão, veja aí se acompanha. Nós paramos na verdade na referência de Mateus 25, 26 e 53, né? Aí segue o texto aí. Multidão dos exércitos celestiais, estão acompanhando no livro? Página 54. Então está a referência a Lucas 2 e 13, Hebreus 12 e 22. Aliás, 12 e 22 de Hebreus, vale a pena a gente estar conferindo aí, que eu acho que tem uma informação interessante lá. Hebreus o quê? 12 e 22. E parece que vai ter a expressão muitos milhares, né? Muitos milhares de anjos. Não sei se alguma versão aí vai estar diferente, tá? Mas o que eu me lembro agora na memória vai estar aí 12. muitos milhares. 12 e 22 de Hebreus, aos Hebreus. Mas chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre união. Isso, milhares de milhares, quantos são? Milhões, né? Milhares de milhares, né? Então são milhões. Então, outro texto aqui para informar para a gente que a quantidade aí é absurda mesmo. Tudo bem, amados? Vamos continuar a leitura? A vastidão do número dos anjos, somente aquele que os criou conhece. Só Deus sabe disso, né? Com a queda da terça parte dos anjos, um número grande fora lançado para fora do céu e outro grupo foi preso em cadeias do abismo. Jean, lembra daquela pergunta, né, Varão? Então, depois você faz daqui a pouco, viu? Judas, verso 6, eu gostaria que vocês pegassem esse texto também. Eu lembrei agora, Varão. Não lembrava disso aí, não. Interessante, né? A gente vai lendo e vai vindo as coisas na cabeça, né? Por isso que é interessante a gente ler e reler. Judas, verso 6, por favor. E quanto aos anjos que não eram conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada. Eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Na versão do Edson, tá, não guardaram a sua autoridade, né? Não permaneceu a sua autoridade. É porque em outras versões vai estar não guardar o seu principado. É isso mesmo, amados? Vocês estão acompanhando no verso 6? O meu tá... Como está aí, Maurício? O meu tá... Não guardaram o seu principado? E é os anjos que não guardaram o seu principado. Principado, né? Tá tudo aí. Principado aqui está autoridade, né? O meu Então a gente... conservaram suas posições. Isso, posições, principados, autoridade. Então a gente já vai tendo mais uma informação aqui, que a gente vai pegar daqui a pouco, para lidar sobre essas expressões que a Bíblia traz, principalmente Colossenses, de principado, potestade, trono e etc. Então vamos guardando todas essas informações aí, tá bom? Então esses anjos que não guardaram o seu principado, a ideia que tem no original, amados, na língua grega, né, que foi escrito no Novo Testamento, esse texto vai estar dizendo que eles não guardaram a sua própria habitação, não é isso que está aí? A habitação. A palavra habitação aí é oikiterion, tá? Que vem de não uma morada, não é um local onde eles habitavam, e sim onde eles exerciam um ofício. Vamos em Isaías 13 e verso 4, se não me falha a memória, capítulo 13 de Isaías, verso 4. A ideia, tá? Os comentaristas trazem, é que esses anjos são aqueles que se rebelaram, tá bom? Que quando Deus foi passar em revista esse exército dele, né, que são os anjos, é isso que está escrito aí, né? Deus passa em revista os exércitos e tal, 13 e 4. 13 e 4? Né? Escutem a um barulho nos montes, como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Isso, a tua versão está um pouco diferente, né? Mas está reunindo, passa em revista, né? A ideia é que Deus, de quando em quando, eu estou colocando aqui comentários, tá bom? Comentaristas trazem essa ideia, muitos deles, é que Deus, ele de quando em quando, então ia inspecionar, né, os seus anjos, ou seja, ia pedir conta do que eles estavam fazendo. Essa ideia aparece lá em Jó capítulo 1, lembram? Né, que Satanás se apresenta diante de Deus, junto com os filhos de Deus. Então a ideia é que de quando em quando os anjos de Deus vão prestar contas a Deus. Então nessa ocasião que Deus procura esses anjos que deveriam estar exercendo o ofício, não os acham lá.
a semelhança de Adão, lembra? Cadê Adão? Porque Deus chegou e cadê o Adão? Aqui que a gente se encontrava, não está mais. Adão se perdeu. E esses anjos agora? Também se perderam. Porque eles não estavam guardando a sua própria habitação. Já não estavam mais exercendo o seu ofício original. Porque se rebelaram contra Deus. Foram com Satanás. Estão captando, irmão, a ideia? Absorvendo aí? Tá bom? Então, aqui a questão é que esses anjos, que não guardaram a sua própria habitação, Deus os reservou então para o juízo eterno. Tá bom? Então a gente vai percebendo aí que havia aí todo ser criado por Deus tem uma finalidade, irmãos. Não existe anjo desocupado. Não existe anjo que não sabe qual é o seu ofício. Não existe anjo que não faça nada, não tem um dia de folga. Tá certo? Não, o desocupado é só o Satanás mesmo que a gente percebe na Bíblia, né? É só ele. Quer encostar a cadeira aí para ver se não fecha? Essa aqui, ó. Essa aqui mesmo. Pode ser, mano. Tu que sabe. Só tô dando uma sugestãozinha. Isso aí, ó. Agora vai. Eu tava contando que um anjo segurasse a porta aí, mas parece que não vai ser. É porque ele tá sentado aqui do meu lado. Olha aí, ó. Mas tá. Cuidado, se esse anjo ficar soprando pra você alguma coisa, alguma cola aí, não é anjo de Deus, não, irmão. Cuidado aí com esse sopro. Só do Espírito Santo sopro, né? Então, eu perdi o que eu estava falando. Vocês lembram? Inteiro desocupado. Obrigado, mano. Isso. Então, existe uma finalidade. Cada anjo tem, cada ser que Deus cria, tudo que Deus cria tem uma finalidade. O que a gente percebe que na criação de Deus, somente os seres humanos e alguns crentes, inclusive, displicentes, alguns negligentes, outros desavisados, outros omissos, eles não ficam talvez assim, não sabendo o que Deus quer da vida. Quem de vocês, quem de nós, nunca, irmão, passou um período, às vezes no começo da fé, em dado momento da vida cristã, meio confuso, dizendo o que Deus quer da minha vida, o que Deus quer que eu faça, qual é o meu lugar no reino, e etc e tal, qual é o meu dom, qual é a minha vocação, não tem esses questionamentos, né? Então é justamente isso aí que a gente deve descobrir, porque nós temos uma finalidade, tá certo? O ser humano tem uma finalidade. O cristão, ele, além de ter uma finalidade, ele tem também uma vocação e uma missão dentro do reino de Deus. Todo o cristão, irmãos. Existe o chamado que a gente chama universal, que é para a salvação. Existe o chamado específico, que é o chamado dentre os escolhidos, que são os chamados ministeriais. Mas independente dos chamados ministeriais, todo cristão tem algo a exercer no reino de Deus. Todo. Existe um dom pelo menos. Alguma responsabilidade Deus colocou nas mãos. Todo cristão, se tem dons espirituais, se tem cargo ministerial, se entende de Bíblia, se é maduro ou não, independente, é cristão, entregou sua vida a Cristo, é discípulo de Jesus, entrou no reino de Deus, existe lá uma missão, tem um lugar. Deus tem, como nós fôssemos uma peça dentro do quebra-cabeça do reino de Deus. E todos nós temos um lugar, né? Agora tem gente desocupada, tem gente confusa, tem gente querendo exercer aquilo que Deus nos chamou, tem gente almejando um cargo, uma coisa só porque acha bonitinho e tal. Mas a coisa boa é quando a gente está fazendo exatamente aquilo que Deus nos ordenou para que nós fizéssemos. Nossa, é coisa boa, irmão. Pode ser a coisa mais simples que for, mas dá satisfação, senso de dever cumprido, dá prazer apesar dos pesares, né? A gente se estressa, mas não quer parar, não desiste. A gente se cansa, mas é renovado pelo Espírito Santo. A gente recebe recursos de Deus, todos os recursos necessários, porque Deus não vai chamar ninguém para exercer algo sem dar-lhe capacitação, sem dar recursos espirituais, físicos, psicológicos, intelectuais, financeiro, social, de toda a ordem que vocês imaginarem. Deus é aquele que fornece aos montes, irmãos, paramenta o seu soldado para a guerra, e dá armas, estratégia. Aleluia! E se os pentecostais tivessem vindo, pelo menos glória a Deus, dava depois de tudo isso. Beber água. É uma pergunta fácil e rápida a respeito desse ponto? Não. A gente pode pular. Tudo bem, irmão? Vamos lá. Ai, meu Deus. Ainda assim... Mas essa quantidade, tá falando dos anjos e arcanjos, serafins? Não, só os anjos mesmo. Não, anjos aqui a gente está colocando uma classe só. Seres angelicais. Números incontáveis. Seres angelicais, né? Aí depois a gente vai detalhando aí. Se a gente não sabe o número no geral, imagina né?
Dentro desse grupo tem as hierarquias. Sim, é o que a gente vai ver agora já o ponto seguinte, né? Deixa eu só acabar a leitura aqui, que eu acho que ainda tem alguma informação interessante. Ainda assim, depois do Judas 6, aí referência. Ainda assim, a maioria dos anjos permaneceu fiel a Deus. Jesus, ao ser preso, né, foi defendido por Pedro. Bom, isso aqui a gente já leu, né? Já. Ele deixou claro que podia dispor um número ilimitado de anjos para defendê-lo. Esses anjos mesmo inumeráveis, sendo inumeráveis, não são infinitos. Então, eles têm uma quantidade que Deus sabe, não são seres infinitos, não é a quantidade, melhor dizendo, infinita, tá? Só que só Deus sabe isso. Mas que é um bocado, irmão. É uma penca. Hierarquia angélica. Agora sim, Maurício, vamos entrar aí nessa divisão, né? Os anjos são extremamente organizados. Podemos estabelecer uma espécie de hierarquia angelical, entre aspas, a hierarquia, tá? Lembrando que o reino de Deus não se organiza no sentido hierárquico que a gente entende de hierarquia, que um é sobre o outro. Mas essa hierarquia, entre aspas, é invertida. Que aquele que recebe maior poderio, posição e coisas maiores, justamente é aquele que mais serve. Essa é a hierarquia invertida do reino de Deus. Então, quanto mais poderoso, mais serve. Quanto mais recurso, mais é dedicado, mais se dispõe. Quanto mais sabedoria, poder e glória recebe, mais se humilha. Isso a gente está falando da trindade até esses seres. E até os seres humanos resgatados por Deus também, né? Aqueles que entendem isso. Porque infelizmente tem gente que recebe de Deus poder. E esses que recebem poder para se servir, não para servir, eles não servem. No duplo sentido da palavra. Entenderam, né? Então, infelizmente, a gente vê homens corrompidos, né? Eles beberam do cálice de Lúcifer, onde receberam poder e se exaltaram, né? Se ensoberbeceram. Mas aquele servo de Deus, ele pode receber de Deus dons, posição, sabedoria, pode ser projetado, né, no reino de Deus como sendo uma pessoa de destaque, mas esse que ele entende, quanto mais isso recebe, mais se humilha, mais está aos pés do Calvário, né, mais entende que ele tem tudo isso que tem e ele não se acha digno disso. É o apóstolo Paulo da vida. Ele disse: eu sou o principal dos pecadores. Ô, irmão, que humilhação que Paulo está dando para a gente, né? Se Paulo é o principal dos pecadores, com toda aquela dedicação, com toda a compreensão, e nós? O que sobra para a gente? Mas ele recebeu tudo aquilo, e quanto mais ele recebeu, ele entendeu de fato. Quando ele foi amadurecendo, porque a ideia que se tem, muitas vezes, é que eles nasceram pronto, né? Pedrão, Paulo, João, os caras assim, nasceram já eram os caras, né? Não, irmão, eles também foram amadurecendo. A gente vê sinais de imaturidade no apóstolo Pedro no começo da carreira, não sabendo lidar com algumas situações. Pedrão nem se fala, né, irmão? Vou deixar de lado porque Pedro é um mau exemplo, né? No começo. Né? Então a gente tem lá na frente, Paulo depois pegou Pedro, né? Isso. E repreendeu ele, né? Coríntios. Resistiu ele na cara. Foi Coríntios? Foi? Lá em Gálatas, capítulo de número 2, está escrito isso aí. Resistiu a Pedro na cara e disse: tu é um dissimulado, Pedro, seu falso. Né, irmão? Então olha só. Então, ele estava sentado com os judeus, era? Exato. Lá mesmo. Mas está em Pedro com Jesus e Paulo não. No ministério aí sim. Mas a gente percebe que os apóstolos não são essas pessoas tão perfeitas quanto a gente imagina. São pessoas como nós, irmãos. São gente ordinária. E Deus usa extraordinariamente esses ordinários. Então, o extraordinário no processo é Deus, são as pessoas. Nós somos ordinários. Eu quero ver numa pregação, quero ver algum falar isso aí no púlpito. Olha para o seu irmão e diz para ele: você é um ordinário. Ninguém fala isso, né? Experimente falar isso quando estiver pregando. Mas a gente fala: né, irmão, deixa de ser vergonha. Toma vergonha na cara. Mais ou menos. É da Monte Calvário. Sim. Aí foi um pastor e ele começou a falar assim. Foi. Bruto. Aí o pastor presidente. Foi bruto. Mandou ele parar. Eita, meu Deus. Mas a verdade é, irmãos, que todos nós somos. Todos nós, eu estou dizendo só nós aqui não, irmãos. Eu estou falando todos esses que, na ótica da igreja, são pessoas assim, extraordinárias. O termo que se usa muito no meio pentecostal são ungidos, né? Que a gente já aprendeu que biblicamente isso não se sustenta. Aleluia! Louvado seja Deus.
Isso não se sustenta, tá certo? Essa ideia de que há no meio do povo de Deus, ou entre os servos de Deus, gente que é mais especial do que outras, não é? A gente sabe que isso é corriqueiro, que isso é desejado por essas pessoas. A gente sabe que isso tem aos montes, e na organização da instituição evangélica no Brasil é o que a gente mais vê. Os títulos das pessoas vão envaidecendo essas pessoas, a ideia que se cria, a atmosfera, é que essas pessoas são superiores às outras. E o que eu falei aqui um pouquinho atrás, nessa mesma fala minha, é que no reino de Deus está invertido, irmãos. Jesus disse, quem quiser ser maior, seja o quê? Menor. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja considerado o último. Não é? Então, infelizmente, parece que a gente tem uma grande dificuldade de lidar com isso. As pessoas não subjugam o poder que elas receberam aos pés de Cristo. Elas não se humilham, né? E vão... Irmão, porque assim, o ego é um negócio complicado. Para você lidar com esse negócio, quem não gosta de ser chamado, e aí, Rabi? E aí, vaso? E aí, chefe? Ó, até chefe, né? Isso é satânico. Essa ideia assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, essa frase, esse conceito, ele foi engendrado lá nos quintos dos infernos, irmão. E a gente repete nos nossos púlpitos, então não é? Estou exagerando, vocês ouvem isso aí, não é? Então a gente percebe isso, irmão, a gente percebe que o Satanás foi quem colocou isso na mente humana, porque a gente vê, ele no início agiu assim, pensou assim, desejou assim, subirei nas mais altas nuvens, né? Farei o meu trono, aquela coisa toda. Então ele quis se exaltar, e a religião faz isso porque o ser humano gosta disso. Nós devemos fugir disso, como eu ia até falar outra coisa, mas deixa eu falar, o outro foge, tá? Em que cada anjo, vocês estão acompanhando lá a hierarquia angélica? Eu parei aqui, abri esse grande parênteses aí, mas deixa eu fechá-lo e voltar aqui. Então a hierarquia angélica, em que cada anjo está inserido em um grupo, ou seja, eles pertencem a uma categoria, tá? Debaixo da autoridade de outro anjo, com funções específicas a executar. Olha as expressões aqui. As escrituras os dividem em anjos, arcanjos, querubins e serafins. Pelo menos esses 4 termos nós temos definido bem claro na Bíblia, tá? E em algumas posições como potestades, principados, hostes, tronos e dominações. Então perceba que o primeiro, ou seja, anjos, arcanjos, querubins e serafins, eles dizem respeito a grupos, tá certo? Vou colocar esse termo, a categorias, a classes de anjo. E o segundo termo, ou a segunda sequência aqui de termos, ou seja, potestade, principado, hostes, tronos e dominações, diz respeito a posições que eles ocupam. Tá claro isso, irmão? Tranquilo? É simples assim, simples. Então vamos um por um. Então quem são os anjos, né? Nesse termo mais específico de um grupo, que são tidos como anjos apenas. Eles recebem essa nomenclatura aí. Os anjos têm a função de defender, proteger, cuidar, levar mensagens, guerrear e etc. Isso aqui, na verdade, quase que abrange, né? Depois que vai especificando. São numerosos e cada um desempenha a sua atividade. Gabriel é o único anjo mencionado na Bíblia com um nome. E sua tarefa sempre foi a de levar mensagens. Ele trouxe mensagem para Daniel, a gente vê lá os textos, né? Zacarias, lá em Lucas, e a própria Maria. Encontraremos nas Escrituras os anjos desempenhando diversas outras funções. Gabriel, apesar do nome, não quer dizer que ele é do gênero masculino, a gente já falou isso na aula passada, né? Na verdade não é nome próprio isso, tem o significado, né? Significado de mensageiro de Deus, tá certo? Varão de Deus. Esse anjo chamado de Gabriel, ele é o único que aparece, chamado mesmo por uma identificação, não é um nome próprio, mas uma identificação. Ele é interessante que ele, quando vai falar com Zacarias, se não me falha a memória, Zacarias, é isso mesmo. Ele vai falar assim, eu assisto diante de Deus. Não é esse o termo? Então ele é quase que um assistente de Deus, né? Olha que privilégio. Então a gente percebe que ele tem uma função especificíssima, isso é o superlativo do Chaves, né? Bem específica, e ele parece que leva mensagens que tem um cunho, um teor muito importante, pelo menos nos textos bíblicos que a gente vê na história. Então não é um anjo assim, entre aspas, corriqueiro,
comum, trivial, não é um office boy. Tá bom? Né? Então é um anjo específico. Mas a função desse anjo, como de muitos outros, é levar mensagens. A minha pergunta é: Deus hoje continua usando anjos para se comunicar com pessoas? Não, acho que não. Ou sim, né, às vezes. Talvez, quem sabe, pode ser. Todas as suas respostas, tá? Eu acho que vai muito do lugar onde você está e eu acho que se na ausência de uma pessoa lá, Deus pode enviar o anjo. Porque o anjo, ele, se eu não estiver enganado, ele pode até se transformar num ser humano, né? Diferente dos demônios, né? Sim, sim. Entendeu? Sim. E às vezes a pessoa tá lá, né? Deus conhece a pessoa. Você não colocou o É, exemplo do eu acredito. Eu acredito. Severino Pedro e o outro pastor aqui de trás, esqueci o nome dele. Pastor Ari. É, Ari. o Ari também colocou outro exemplo, Isso. aconteceu com ele. E biblicamente, vocês têm um Eu exemplo? acredito nisso. Que Deus Tem um não- exemplo bíblico? Tem vários. Aquele que é mostrando Josué, Maria, Maria. Maria. Jacó. Jacó. Bora para o Novo Testamento, irmão. Bora para o Novo Testamento, eu aconselho para a gente buscar Zacarias, sempre... Maria. Só uma pausazinha, Alisson. Quando a gente vai... Porque a minha pergunta foi nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje. No Antigo Testamento há muitas manifestações angélicas, há muitas questões, não só manifestação de anjos, mas há muitos acontecimentos e muitas ações de Deus que elas foram e ficaram de fato no Antigo Testamento. É por isso que eu fiz a pergunta e eu quero que vocês vão buscar, que tem mais aí, por isso que eu estou aqui, tá certo? Insistindo. Eu sempre quero que busquem no Novo Testamento, para que a gente... Paulo? Ah, sim, também, né, mano? João, na ilha de Patmos? É. Tá bom, quem mais? Quem dá mais? Tem anjo também do tanque de Bethesda lá. Opa, tá me provocando, né, mano? O próprio Cornélio, irmãos. Cornélio, olha que coisa interessante. O Cornélio, não é isso? O anjo não aparece a Cornélio, que parece que nem evangélico era ainda, gospel. Não é? A Pedro, né? Também na prisão. Isso. Então, olha só, nós temos vários relatos, né? Agora tem um porém, hein? Tem um porém. Por exemplo, a gente não vê anjo evangelizando. Ah, não. Daí... Porque o próprio Cornélio, a Bíblia vai dizer que o anjo apareceu a Cornélio e se chama Pedro. Se é para falar de Jesus e evangelizar, não somos nós. Né? Então, 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 12, vai dizer que os anjos queriam, desejavam, atentavam para anunciar o reino de Deus, porém Deus não lhes outorgou, não lhes deu esse privilégio, tá certo? Então há algumas coisas específicas, agora sempre na ressalva, sempre no cuidado, né? Sempre a gente vai ter a cautela de que se Deus, porventura, em alguma ocasião, usar algum anjo para se comunicar conosco, porque de repente falhou outros métodos de Deus, a gente precisa ter cuidado no teor dessa mensagem, na postura desse ser, seja ele uma visão, certo? E geralmente, porém, pode ser mais frequente essa questão, né, de visões. A gente tem que ter muita cautela nisso, muito cuidado nisso, tá certo? Jamais eu vou depositar, estou falando eu particularmente, é uma opinião minha, eu vou depositar principalmente algo que seja crucial para a minha família, alguma decisão que eu devo tomar por uma mensagem, seja por sonho, seja por visões, seja por supostas revelações ou por mensagens angélicas. Eu não estou dizendo que essas coisas não são aceitáveis biblicamente no Novo Testamento, não é isso. Eu não estou dizendo que eu não acredito nisso. Eu estou dizendo que eu vou ter muita cautela, irmãos, porque isso são coisas graves. E eu depositar isso entre aspas, mão de terceiros, ah, caramba, esse terceiro é o anjo, André. Não, assim, ainda é um terceiro, né? Porque se o Espírito Santo habita em mim, se Deus literalmente mora em mim, tá certo? Por que ele não está conseguindo se comunicar comigo e está precisando usar aí uma outra via? Porque a Bíblia não está sendo suficientemente eita meu Deus, eu ia usar uma redundância, suficiente é uma redundância, eficaz na comunicação de Deus para eu saber a vontade de Deus na minha vida, e tem que ser usado algo externo, como essas coisas que eu falei,
Vocês percebem? Não é que eu não acredito. Agora, eu acredito que aquilo que é inerrante é o Espírito Santo falando comigo e é eu ter o entendimento das Escrituras Sagradas por meio da iluminação do Espírito Santo. Está compreendendo, irmão, o que eu estou querendo passar? Mas é que também tem a determinadas vezes que nós chegamos na vida da gente que às vezes a escritura não é que ela não seja eficaz, mas é que às vezes você está às vezes tão angustiado que você vai ali num salmo e parece que não te alivia, né? Quem nunca? Sim. Né? E às Sim. vezes ali a pessoa tem uma cadência, eu creio que Deus ele pode mandar um anjo, o Espírito Santo, né? Te abra no seu coração, porque às vezes cria-se uma resistência, né? Não é só o pecado que na face do Espírito Santo, mas se eu resistir à voz dele também, ainda que ele esteja... A incredulidade, mas se eu estiver resistindo também, né? E eu tenho que ter discernimento, porque tanto no velho quanto no novo, qualquer anjo que vem da parte do Senhor, ele fala, vem da parte de Deus. Né? A gente tem que vigiar, porque a Bíblia fala, né? Que foi Paulo, né, que falou que não se surpreende que entre vós haja ministros da mentira, depende da versão, né? Porque que assim, não é se admirar que, como o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, também os seus ministros em ministro de justiça se transfiguram. Se transfiguram em apóstolos da justiça. Sim. Né? Agora essas coisas não são regras. Essas coisas, como você mesmo disse, no processo tem alguma coisa errada, não é? Porque deve ser o Espírito Santo falando conosco e as Escrituras Sagradas suficiente para nos orientar na vida. Então, se está acontecendo, se é necessário, se Deus está usando outras vias, porque Deus ele tem muitas maneiras de falar conosco, mas se está sendo necessário Deus usar outras vias para falar conosco, é porque tem alguma coisa errada na nossa comunhão com Deus. Isso é fato. O que eu tento combater, o que eu quero combater com essa minha fala, é justamente essa despreocupação de alguns em dar muito facilmente ouvido, irmão, a mensagens angélicas, a pautar a sua vida por sonhos, revelações, visões e etc. Porque, amados, essas coisas, elas podem nos confundir. Mas assim, eu acredito que o anjo do Senhor, para ele aparecer na vida do camarada, o camarada tem que ter ali pelo menos um crédito bom com Deus. Porque não é uma coisa assim... E se eu te falar... Não é uma coisa fácil. E se eu te falar que a maioria... Veja bem, Alisson, e se eu te falar que a maioria que receberam visitações de anjos justamente era o contrário, porque não tinha crédito com Deus, estavam desorientados? Vou te falar de alguns. Quer que eu falo? Ló. Quer que eu falo outro? Abraão. Quer que eu falo outro? Me ajuda aí. O próprio... no Novo Testamento. Não, calma aí, eu chego lá. Quem mais aí, no Antigo Testamento? Abraão. Tá, Ló. então vamos para o Novo Testamento. Quem foi aquele... Quando o anjo Gabriel aparece a Zacarias? Aí ele duvidou. Então essa ideia de que, opa, se o anjo... É isso que eu quero trazer aqui para vocês. Há essa ideia errônea que essas manifestações de Deus, seja visões, revelações, sonhos e anjos, é porque a pessoa está numa comunhão com Deus. Muitas vezes é o contrário. Tá certo, irmão? E muitas vezes Deus precisa usar essas vias justamente porque essa pessoa não está numa comunhão suficiente. Eu não estou colocando regras aqui. Eu estou colocando situações que muitas vezes, para os pentecostais, que é a maioria de nós, ou todos nós aqui, os pentecostais muitas vezes vão colocar justamente essa áurea, essa super espiritualidade, que se Deus de alguma forma fala dessas maneiras, é justamente porque essa pessoa está em comunhão com Deus suficiente. Isso é um risco, que a gente deve combater essa questão de mérito, né? Deus fala comigo todo dia, porque eu oro muito. Deus envia anjos porque eu tenho grande comunhão com Ele. E tem uns que aí que é só por anjo mesmo, Já né? falou disso. Então essa é a questão que eu quero que vocês... A intimidade com Deus é muito grande. Isso, então essas são as questões. Amados, eu acredito que a maturidade cristã é justamente não precisar de profecias, de anjo falando, de sonhos e de revelações. Eu acredito que a maturidade cristã é ter uma compreensão bíblica tão adequada que eu já sei a vontade de Deus para a minha vida. Lógico que jamais eu vou me confiar nisso. Sempre vou buscar Deus em oração. Sempre vou dobrar os meus joelhos, tá certo? Em decisões. Sempre vou buscar a orientação de Deus. Mas quanto menos a gente precisa dessas coisas,
no meu ponto de vista, é um sinal que mais maduro nós estamos, porque nós já conhecemos a vontade de Deus, pelas Escrituras Sagradas. Eu tenho a clareza do que Deus quer da minha vida, tá certo? Lógico que eu sempre vou depender de Deus, sempre vou buscar a orientação do Espírito Santo, sempre. Mas quanto, irmãos, veja bem, se não é assim. Essas pessoas que precisam sempre que Deus fale, sempre que Deus dê uma resposta, através de profecia, sempre que Deus dê um sinal, sempre que Deus mostre para provar que está com ela, e etc. Isso não é um sinal de infantilidade, amados? Ou muito temor, né? Não. Veja bem. Não quer dizer, não. Porque assim, não acho que eu você concordo, Veja eu concordo bem. em partes. Porque se a pessoa realmente, se um anjo apareceu, não, eu sou o cara, eu sou o Bambam, tudo bem. Você citou Abraão, Abraão, ele ergueu um altar em Betel, quando ele firma um acampamento lá, ele sobe nas montanhas, ele ergue outro. Sim. Então quer dizer, Deus ele só não olhou o tempo de ignorância também. Zacarias, ele duvidou. Sim. Mas e quanto tempo ele não serviu ali também? Sim. Quando o anjo já chega em Maria, agora Maria paga um pau pra ela, que ele já chega e fala, bendita és tu entre as mulheres. Aí ela vai lá e fala assim, amém, cumpre assim. Mas olha só, Venha a o que eu tua estou vontade. tentando colocar é o seguinte. Quando nós precisamos, sempre que Deus fale conosco, por essas vias, quando sempre, o que eu estou tentando colocar aqui é o seguinte. Tem pessoas que elas querem colocar Deus à prova toda hora, querem ter uma resposta de Deus toda hora, e se não for por essas... Quantas pessoas já participaram de culto onde Deus não falou por profecia, não falou por essas vias que a gente está colocando aqui, apenas entre aspas, pela palavra. Ou essa pessoa já não tinha clareza. Vem cá, irmãos, deixa eu perguntar para vocês. O que Deus falará conosco que já antes já não esteja escrito aqui? O quê? Nada. Ele não pode se negar. Né? Nada. Não terá nenhuma mensagem de Deus, por via nenhuma, que terá uma mensagem que já não esteja aqui. Então a minha questão é que nós temos que buscar maturidade a ponto de sabermos a vontade de Deus por meio das Escrituras Sagradas, tá certo? Onde Jesus, quando eu disse que Jesus aos 12 anos era um homem maduro, era um ser humano maduro, com 12 anos. Quando eu afirmei isso, por que eu afirmei isso? Por 3 coisas, quem lembra? 3 coisas Jesus sabia, e por saber dessas coisas ele era maduro, um ser humano maduro, um homem com 12 anos. Pela vontade de saber a vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida, É. não é isso? Então ele sabia a sua missão, tinha clareza. Não precisava que anjo viesse falar para ele. Não precisava de nenhum sonho de Deus, de nenhuma profecia através de nenhum profeta. E Jesus era entendido pela palavra. Então ele sabia a vontade de Deus na sua vida. Leituras. Ele sabia a vontade de Deus, ele sabia para que ele nasceu, não é isso? Ele sabia o que ele estava fazendo ali com 12 anos de idade, quem era o seu pai. Olha só, ele era maduro. Ele extraía das Escrituras Sagradas, tá certo? Os textos, e só para confirmar o que ele estava fazendo. Ó, eu estou fazendo isso porque a Bíblia diz assim ao meu respeito. Eu estou falando isso porque assim Davi disse ao meu Isso respeito. até mostra como os antigos diziam. Isso. Então, essa é a questão que eu estou falando aqui. É nesse sentido. Então, para mim, uma pessoa madura espiritualmente, é que ela precisa menos dessas coisas para se conduzir na vida, para tomar uma decisão. Ela vai orar a Deus. E é bem possível que o Espírito Santo use um material que está escrito aqui para orientar no seu entendimento, irmãos. Tá certo? Deus quer se relacionar conosco pessoalmente, Ele e nós, ou seja, o Espírito Santo e nós, por meio do entendimento, não é? Para que a gente possa ter a mente de Cristo, que era maduro e sabia a vontade do Pai. Quando a gente precisa dessas vias, eu não estou falando que Deus não usa, eu não estou falando que eu não creio nisso, eu estou falando que a gente deve ter um relacionamento tão profundo com o Espírito Santo, a ponto do Espírito Santo conseguir usar as Escrituras Sagradas para que a gente paute as nossas decisões, para que a gente inclusive ouça audivelmente a voz do Espírito Santo nos orientando pela palavra de Deus. É nesse sentido. Tudo bem? Diga aí, Varão. Naquela passagem do Getsemane, que Jesus ele estava em um momento de agonia e a Bíblia fala que descia um anjo que o fortalecia. O servia, Ele o né? fortalecia com palavras ou só representando a presença de Deus ali? Eu não sei.
como A Bíblia não fala, né? Isso. É uma teoria. diz que o servia, né? Sim. Eu não sei exatamente porque a Bíblia não deixa claro. Porém, eu pego lá a referência de Isaías, de Elias, melhor dizendo, onde um anjo, de alguma maneira, trouxe um alimento espiritual, né? Ou pelo menos um alimento que deu força espiritual. Não digo nem que o alimento era espiritual, porque parece que o alimento era um pãozinho mesmo, assado sobre brasa, mas que tinha de alguma maneira, misteriosamente, algum vigor espiritual que deu ao profeta. Então eu não sei dizer. Agora que de fato Deus usou esse anjo para servir a Jesus, é o que a Bíblia diz. Como? Não sei, porque a Bíblia não diz. Então, Aí, sobre o que você estava falando agora sobre não ter a necessidade dos anjos, seria então de quanto mais a pessoa ela se aproxima de Deus, ela se torna mais sensível para que Deus fale com ela da forma mais simples possível. que o próprio Deus que habita em nós, irmão, que mora em nós. É aquilo. Eu acredito que não pode haver uma idolatria. Angelolatria, né? Seria, que é a Entendeu? questão, Uma exato. pessoa porque tem pessoas que dependem de profecias. Né? Isso. É uma falência espiritual. Mas agora, na passagem que o Juninho citou, por exemplo, então Jesus ele era a segunda pessoa da Trindade, então quer dizer que ele. Ali ele estava na condição humana, figura humana. Com 12 anos ele estava maduro. Então, quando ele estava perto de concluir sua missão, então ele não Mas estava. ele tá Não, ali com estava- humana. E Calma. quando ele era criança? Ele estava, olha Já só, sabia. Então acho que Calma ao aí. longo dos tempos a gente tem que amadurecer mais, né? não, Jesus, ele com 12 anos era maduro como um ser humano, como um homem, 12 anos. Com 30 anos, que é a ocasião que o Maurício está falando, com 30 anos ele era um homem perfeito e pleno, mas na condição de homem. E eu não estou dizendo, irmãos, que os anjos não são úteis, que os anjos não são, no processo de nos amparar, de alguma maneira nos servir, não são necessários, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a respeito da mensagem, de depender, de buscar essas vias. Essas coisas Deus usa quando Deus assim entende usar. O que eu estou tentando combater é essa angelolatria. É que quem Segura um tem pouquinho, Jean, que eu já te... Hã? Você está querendo passar, que a gente entende. É que quando se tem maturidade espiritual suficiente, não precisa de terceiros para nos revelar o querer de Deus na Isso. nossa vida. Por exemplo, vamos pegar esse texto, daqui a pouco você fala, tá, Jean? Não esquece não agora. Nesse caso aí, por exemplo, esse anjo que aparece e serve Jesus, ninguém sabe como, não o orientou em nada. Pelo contrário, Jesus tinha plena convicção. E só depois dele tomar as atitudes pautado nas Escrituras Sagradas, no diálogo, no embate com Satanás, né, que ele foi pautado pelas Escrituras Sagradas apenas, só depois de tudo isso que o anjo veio e de alguma maneira o conforta. Então não é nesse sentido que eu estou dizendo que então os anjos de Deus para nós, não, porque nós chegamos à maturidade espiritual, não é isso, irmãos. Eu estou falando de uma coisa, né, e tem outro aspecto que eu não desconsidero, que é justamente nesse processo no mundo espiritual, no reino espiritual, em algumas coisas que fogem da minha alçada, que foge talvez da nossa compreensão, ainda que a gente tenha um conhecimento bíblico, mas foge da nossa compreensão, que é a coisa que acontece que eu não sei como acontece, e os processos que acontecem no mundo espiritual eu não sei, e ninguém sabe. Então, lógico que os anjos estão, de alguma maneira, trabalhando por nós, porque Hebreus 1,14 vai dizer isso, que eles são espíritos ministradores, para servir aqueles que vão herdar a salvação. Agora, o que eu estou tentando colocar aqui, é que a gente deve ter muito cuidado para depender dessas coisas, para buscar essas coisas, por almejar essas coisas, porque a gente sabe que existe uma angelolatria. No meio dos pentecostais, a gente sabe, irmão, a gente sabe que se a gente falar no meio do culto que um anjo está ali porque eu vi, vocês sabem que os irmãos recebem o espírito de lagartixa, Mas assim, gruda na parede e é aquele alvoroço. Vocês sabem ou não sabem disso? Mas os anjos do Senhor eles estão ao nosso redor para nos proteger, não é? Sim. Nos protegendo. Se o Espírito Santo ele é suficiente para me confortar dar uma mensagem, a ponto de não precisar do anjo, porque ele não é suficiente para me proteger também. Então, eu falei na aula passada, por isso que seria bom você pegar a aula passada lá, porque a gente vai tratar sobre isso. Eu não vou retomar tudo, porque, né? Então a questão assim, não é que é suficiente ou não é suficiente, Alisson. E eu, inclusive, na aula passada eu falei isso. Irmãos, já seria suficiente Deus em nossa vida e o Espírito Santo, que é Deus.
Agora, além disso, ainda Deus disponibiliza. Se você pegar lá o vídeo, você vai ver que eu falei isso. Então não é questão de ser suficiente ou não. O que eu estou colocando aqui, o que a Bíblia coloca, é que nós devemos unicamente buscar o Espírito Santo. Mas não é que eu estou desprezando tudo isso, irmãos. É que eu estou colocando que o principal é isso, é o Espírito Santo. É suficiente, é suficiente. Agora, além disso, que precisaria de anjo? Sim ou não? Não. Não. Mas mesmo assim, Deus ainda nos mostra que além do sangue de Cristo protegendo a nossa vida, além de nós sermos a habitação do Espírito Santo, além disso, que já seria o suficiente, estava bom demais, além disso, nós ainda temos essa informação, que temos seres poderosos enviados por Deus para nos proteger. Então não é questão de ser suficiente ou insuficiente. A questão que o que eu devo almejar mais do que tudo, mais do que ter visões de anjo, mais do que saber que os anjos estão aqui, é que é suficiente para mim que o Espírito Santo habita na minha vida. E que o sangue de Cristo é suficiente. Mas além disso, ainda nós temos tal e tal e tal coisa disponível. Deixa só o Jean falar, Varão, que senão ele perde a senha dele já levantou lá e faz tempo. Então que eu ia falar aqui em Mateus no capítulo 4, no versículo 11, né? Que quando 4 do 1 ao 11. Satanás correu, os anjos veio e serviu Jesus. Exato, foi a questão aqui. É a questão Tá tranquilo isso? É que eu estou falando uma coisa, colocando um ponto, e aí tem outro, mas não é que eu tô colocando aquilo que eu acho que seja o principal, que é a comunhão com o Espírito Santo. Não estou desconsiderando o outro. Eu só não quero alimentar como é alimentado essa questão desnecessária. Então, pronto. É que vamos logo rasgar o verbo. As pessoas estão indo na igreja não por causa da palavra de Deus. Ela está indo lá para receber uma revelação, uma profecia, uma visão que vem de lá para a vida dela. A pessoa fica impactada ali. Ah, Deus vai ter que falar agora comigo. Aí a pessoa fala, ó, Deus está falando isso. Eita, Deus falou comigo, ó, na balaia. Eita, ripa lá para trás. Na gandaia. Ó, que coisa interessante, amados. Essa você não conhecia, né, Mano? Olha só para a gente tentar fechar aqui o ponto que eu estava tentando colocar. Mas assim, ó, eu entendi o que você está falando. Eu falo isso, eu tô rebatendo porque é claro que eu sou crente pentecostal. Eu não nego. Mas assim. Não precisa negar, não. Sincero, né? Vai mentir? Sim, claro. Mas assim, eu concordo, eu tenho a mesma visão. Porque às vezes você fala, irmãos, vamos orar para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração? Eu falo, porque várias vezes já fui pregando isso. Mas não fica assim, né? Exato. Esse é o ponto. Irmão, o anjo do Senhor vai te tocar. Esse é o Aí ponto. o pessoal já. Esse é o Quem tava ponto, escutando música, desliga o WhatsApp. Isso. Eu realmente entendo. Mas também é meio complicado, né? Você acreditar biblicamente, se a pessoa não tem uma maturidade espiritual, meio que pensa que o Espírito Santo só é para trabalhar e para reconfortar a sua vida sendo consolador e não para proteger. Porque assim, meio que é desnecessário, tudo bem que tem essa proteção além do sangue de Jesus, tem o Espírito Santo, tem uns anjos, mas é desnecessário eu fazer tudo isso, entendeu? Se eu acredito, é a mesma coisa que um posto disponibilizar uma vacina para febre amarela e falar assim, olha, se te picar e você ficar mais ou menos amarelo, tem a segunda e tem a terceira, entendeu? É a ênfase, mais ou menos isso. é a ênfase que é dado nesses pontos, entendeu? Essa é a questão, é a ênfase. Então, quando você coloca qualquer questão, qualquer doutrina, qualquer incentivo além da suficiência do relacionamento com Deus, pessoa de Deus, Aí é verdade. aí que é o problema, é a ênfase que se dá. Então, no meio pentecostal, nós sabemos que há esse exagero, essa exacerbação a respeito desse assunto. Como, às vezes, talvez, no meio dos tradicionais, dos históricos, há o descaso, a omissão, né, e o desprezo também com essa. Então, a questão que a gente está buscando aqui é o equilíbrio no assunto. Tá certo? É o entendimento adequado bíblico para lidar com essas realidades bíblicas. Porém, cada um no seu lugar, na sua finalidade, no seu propósito no reino de Deus. Não exagerando uma, nem desprezando outra, nem vice-versa. Só que cada um tem os seus propósitos. Mas não acaso que seja errado, mas que sua vida vai ficar desequilibrada, né? Você acreditando demais ou não desacreditando. Exato. Desacreditando eu acho que não faz tanta diferença. Desacreditando eu acho que não faz tanta diferença. Agora você colocando uma crendice ou acreditando além da conta, aí é prejudicial. Por que eu digo que desacreditando não faz diferença?
Porque essas coisas não dependem da minha crença, do que eu acredito. Porque Deus fará isso, Deus agirá através do mundo invisível, através do mundo espiritual, usando esses seres. Porque não é pela minha crença, tá certo? Agora, se eu coloco se eu exagero nisso, se eu dou ênfase, é igual a batalha espiritual. É uma realidade? Claro que é uma realidade, mas existe um exagero na batalha espiritual. E aí os caras vê demônio em tudo quanto é lugar, tudo é o diabo, e os anjos estão pelejando e não sei o que. É uma realidade, é. Mas quando você exagera, aí fica um negócio doentio, prejudicial, herético e etc. Então é equilíbrio, irmãos. A palavra talvez, nessa primeira parte da aula, seja equilíbrio nesse ponto, tá certo? Que a gente está tratando. Bora lá para o nosso intervalo, para a nossa merenda, o nosso recreio, e a gente volta depois dos comerciais. Pode ser, amados?